Meu nome é Vitória Ribeiro e até 26 horas atrás eu era a diretora global de operações da Titã Indústria Metalúrgica, supervisionando 3 complexos fabris gigantescos espalhados pelo Brasil, gerando 25 bilhões de reais em receita anual. Por 11 anos construí e mantive a espinha dorsal operacional que mantinha a cadeia de suprimentos automotiva da Titã rodando impecavelmente, gerenciando desde cronogramas de entrega just-in-time até relacionamentos críticos com fornecedores que a maioria dos executivos nem sabia que existiam. O que eu nunca esperei foi que o CEO, Daniel Alencar, decidisse que minha expertise era descartável às 10h05 da manhã de uma terça-feira, comunicado através de um telefonema que durou exatos 3 minutos e 47 segundos. Aparentemente, quando você é a única pessoa capaz de coordenar 3 fábricas, 14 fornecedores principais e 42 montadoras automotivas, você se torna crucial demais para manter e arriscada demais para demitir corretamente. Esse erro de julgamento estava prestes a custar à Titã Indústria mais dinheiro do que Daniel Alencar havia ganhado em toda a sua carreira e ensinar à indústria automotiva uma lição caríssima sobre a diferença entre cargos bonitos e a realidade operacional. A ligação que encerrou minha carreira aconteceu enquanto eu estava no meu escritório em casa, revisando cronogramas de produção para um carregamento crítico da Honda que precisava sair de São Bernardo do Campo às 6 da manhã, o que não era incomum, porque a manufatura automotiva opera com margens extremamente apertadas e prazos implacáveis, o que significa que alguém precisa monitorar os turnos da madrugada quando os problemas surgem. Alguém que por 11 anos tinha sido eu. Vitória, aqui é o Daniel. Preciso te informar de uma reestruturação organizacional imediata que afeta sua posição, disse ele. Sua voz carregava exatamente o tom que executivos adotam quando dão más notícias lendo roteiros preparados pelo RH, algo que eu já tinha ouvido durante as demissões trimestrais que se tornaram rotina sob a liderança dele. Que tipo de reestruturação? Perguntei, já calculando as possibilidades enquanto assistia aos dados de produção em tempo real passando pelos meus monitores. Sua posição como diretora global de operações está sendo eliminada imediatamente. Estamos consolidando a supervisão operacional sob nosso novo VP de Manufatura Estratégica, que traz uma abordagem mais enxuta para a gestão de produção. Abordagem mais enxuta. O corporativez para contratamos alguém mais barato que não entende como nada disso realmente funciona. Daniel, estou gerenciando 3 crises ativas de produção e um cronograma de entrega sensível ao tempo. Isso não pode esperar até o horário comercial normal? Receio que não. A decisão foi finalizada e deve ser implementada imediatamente para a eficiência administrativa. Ele disse eficiência administrativa às 10h05 da manhã, enquanto as linhas de produção não podiam se dar ao luxo de parar. Espere um segundo. Meu CEO acabou de me demitir no meio de uma crise de produção ativa porque era administrativamente eficiente. Se você já testemunhou esse nível de timing corporativo, já clica no botão de seguir, porque essa história está prestes a se tornar uma aula magna sobre tomadas de decisão espetacularmente ruins. Daniel, quem vai assumir a supervisão operacional para o turno atual? Existem decisões críticas que precisam ser tomadas nas próximas 4 horas. Marcos Campos, nosso novo VP de Manufatura Estratégica, assumirá a responsabilidade por todas as funções operacionais. Ele tem vasta experiência com otimização de manufatura. Marcos Campos. Eu nunca tinha ouvido o nome, o que significava que ele tinha sido contratado sem o aval da pessoa que realmente entendia as operações da Titã. O Marcos foi informado sobre os cronogramas de entrega desta noite e as prioridades de produção. Ele receberá a documentação completa de transição e coordenará com os gerentes de fábrica conforme necessário. Documentação de transição para operações que exigiam decisões em frações de segundo baseadas em 11 anos de conhecimento institucional sobre as manias dos fornecedores, limitações de equipamentos e requisitos específicos dos clientes. Daniel, as operações da Titã não são algo que você possa passar com documentação. Existem relacionamentos com fornecedores,
protocolos de equipamentos, dependências de tempo. Vitória, agradecemos sua dedicação, mas temos confiança em nosso planejamento de transição. O Marcos traz uma perspectiva nova para desafios operacionais que podem ter se tornado excessivamente complexos sob a gestão anterior. Gestão anterior. Essa seria eu, a pessoa que construiu a eficiência operacional da Titan de 73% para 97% ao longo de 11 anos, economizando para a empresa cerca de 5 bilhão de reais em desperdícios e atrasos. Quando essa transição entra em vigor? Imediatamente. Precisamos que você cesse todas as atividades operacionais e transfira as credenciais de acesso para o Marcos até às 2 da manhã. Cessar atividades operacionais. Enquanto 3 fábricas valendo 25 bilhões de reais rodavam turnos noturnos com múltiplos problemas ativos, exigindo coordenação contínua, interromper a supervisão operacional no meio da produção poderia desencadear falhas de equipamento, atrasos na entrega e problemas de segurança do trabalho. O Marcos está totalmente preparado para lidar com quaisquer desafios operacionais? Não faríamos essa mudança se não estivéssemos confiantes na transição. Encarei meus monitores mostrando dados em tempo real das plantas de São Bernardo, Betim e Curitiba. Alertas de equipamentos, atrasos de fornecedores, sinalizações de controle de qualidade, ajustes de tempo. Dezenas de decisões, precisando de alguém que entendesse como todas as peças se encaixavam. Entendo, disse eu. Finalmente, você precisa que eu informe o Marcos sobre o status operacional atual? Isso não será necessário. Ele prefere avaliar as situações de forma independente em vez de herdar as suposições da gestão anterior. Suposições da gestão anterior. Como saber quais fornecedores exigiam tratamento especial, quais equipamentos precisavam de monitoramento rigoroso e quais clientes tinham tolerância zero para atrasos. Vou transferir minhas credenciais de acesso dentro de 1 hora, eu disse. Excelente. O RH entrará em contato com você amanhã sobre a documentação de transição e os detalhes administrativos finais. A linha ficou muda às 10h08 da manhã. 3 minutos e 47 segundos para apagar 11 anos de expertise operacional no meio do gerenciamento de uma crise de produção ativa. Recostei-me na cadeira, olhando para telas cheias de dados que em breve pertenceriam a outra pessoa. Marcos Campos, quem quer que fosse, estava prestes a aprender que gerenciar as operações da Titan exigia mais do que experiência em manufatura estratégica e uma perspectiva nova. Mas essa foi a decisão de Daniel Alencar, não minha. Ele decidiu que a expertise operacional era cara e substituível. Agora, ele estava prestes a descobrir o quão custosa essa suposição poderia ser. Sabe o que é fascinante sobre demissões na calada da noite? Elas geralmente acontecem quando a liderança quer evitar as perguntas que funcionários competentes fazem durante o horário comercial. Se você está curioso sobre quais perguntas eu poderia ter feito, fique por aqui, porque Marcos Campos estava prestes a receber uma educação muito cara. O processo de transição foi surreal. À 1h47 da manhã, comecei a transferir sistematicamente as credenciais de acesso para sistemas que eu havia construído, otimizado e monitorado por mais de uma década. Dashboards de produção, redes de comunicação com fornecedores, sistemas de diagnóstico de equipamentos, protocolos de controle de qualidade, camadas de infraestrutura operacional que levaram anos para se desenvolver e exigiam atenção constante para manter. Cada transferência de sistema parecia desligar o suporte de vida de um paciente que ainda precisava de cuidados intensivos. Às 2h23 da manhã, meu telefone tocou. Um número desconhecido apareceu, mas reconheci o ramal da Titan. Alô, senhora Ribeiro. Aqui é Marcos Campos. Entendo que você tem gerenciado as operações noturnas. Queria me apresentar e obter um resumo rápido do status atual. Marcos parecia mais jovem do que eu esperava, com o tom confiante de alguém que provavelmente já havia gerenciado manufatura antes, mas nunca havia enfrentado as complexidades únicas da Titan. Olá, Marcos. Transferi todas as credenciais de acesso conforme solicitado. Você deve ter supervisão operacional total. Agora. Ótimo. Você pode me dar uma visão geral rápida do que está acontecendo esta noite? Alguma preocupação imediata que eu deva saber?
Olhei para os monitores que eu não tinha mais autorização para acessar. Você precisará verificar os painéis de produção para o status atual. Não estou mais envolvida nas decisões operacionais. Certo, claro, mas apenas para me orientar. Existem problemas críticos que eu deva priorizar? A pergunta confirmou o que eu suspeitava. Marcos recebeu a responsabilidade pelas operações sem nenhuma preparação para os desafios específicos que estava herdando. Marcos, eu recomendaria revisar os cronogramas de produção atuais, verificar o status de entrega dos fornecedores e monitorar os alertas de equipamentos. A planta de São Bernardo está tendo problemas de tempo com a entrega da Honda. Betim tem um alerta de controle de qualidade nos componentes da Fiat e Curitiba está lidando com um atraso de fornecedor, afetando o carregamento da GM de amanhã. Ok. São Bernardo, Betim, Curitiba, Honda, Fiat, GM. Entendi. Mais alguma coisa que eu deva observar? Mais alguma coisa? 11 anos de conhecimento operacional condensados em uma pergunta vaga. Você vai querer monitorar os supervisores do turno da noite. Eles lidam com decisões de rotina, mas os protocolos de escalonamento exigem supervisão operacional para situações não padronizadas. Perfeito. E se eu tiver perguntas, posso te contatar esta noite? Fiz uma pausa, lembrando da ligação de Daniel Alencar e sua confiança de que Marcos poderia gerenciar as operações de forma independente. Marcos, não sou mais funcionária da Titan há 2 horas. Você precisará coordenar com os gerentes de fábrica e supervisores de turno para suporte operacional. O silêncio do outro lado durou o suficiente para eu me perguntar se a ligação tinha caído. Você não é mais funcionária a partir desta noite? A partir das 10h05 da manhã de ontem, sim. Mas quem estava gerenciando as operações? Pensei que assumiria o seu lugar amanhã. Você assumiu às 2 da manhã, quando transferi as credenciais de acesso. Outra pausa. Seu Jara, Ribeiro, acho que pode ter havido algum erro de comunicação. Eu não esperava começar esta noite. Não revisei as operações atuais, nem fui informado sobre problemas em andamento. E lá estava. Daniel Alencar demitiu a pessoa que gerenciava as operações ativas e entregou a responsabilidade a alguém despreparado para assumir no meio de corridas de produção noturnas que não podiam sofrer interrupções. Marcos, recomendo contatar Daniel Alencar, ou o RH, para esclarecer suas responsabilidades e cronograma. Não estou mais em posição de fornecer orientação operacional. Certo, ok. Obrigado pela informação. Depois de desligar, sentei no meu escritório escuro, observando as luzes da cidade pela janela, pensando nas instalações de produção agora rodando sem a supervisão em que confiaram por 11 anos. 3 fábricas, valendo 25 bilhões de reais, gerenciando operações complexas com prazos apertados e margem zero para erro. Agora sob a supervisão de alguém que não esperava começar até amanhã. Daniel Alencar queria eficiência administrativa imediata. Ele estava prestes a ter uma lição muito cara sobre a diferença entre conveniência administrativa e realidade operacional. Meu celular vibrou com notificações de supervisores de fábrica buscando orientação operacional. Mensagens de WhatsApp, que eu não estava mais autorizada a responder para operações pelas quais não era mais responsável. Desliguei meu telefone e fui dormir. O que quer que acontecesse a seguir era responsabilidade de Marcos Campos. A primeira crise estourou às 4h17 da manhã. O que eu soube, porque meu telefone pessoal começou a tocar com chamadas de supervisores de fábrica que tinham meu número direto para emergências, mas aparentemente não conseguiam falar com o Marcos. Não atendi nenhum deles. Às 6h30 da manhã, eu tinha 14 chamadas perdidas e 23 mensagens de texto de vários funcionários da Titan, variando de supervisores de turno, pedindo orientação a gerentes de fábrica, solicitando esclarecimentos sobre prioridades de entrega. Perguntas que deveriam ter ido para Marcos Campos, mas aparentemente não estavam sendo respondidas. Às 7h45 da manhã, Daniel Alencar ligou para meu telefone pessoal. Vitória, temos alguns problemas operacionais que exigem sua assistência imediata. Bom dia, Daniel. Não sou mais funcionária da Titan desde as 10h05 da manhã de ontem. Você precisará coordenar o suporte operacional através do Marcos Campos. O Marcos está tendo alguma dificuldade para se orientar. Dificuldade para se orientar?
6 horas depois de assumir a responsabilidade por 25 bilhões em operações de produção. Daniel, você encerrou meu contrato por razões de eficiência administrativa. Não estou disponível para assistência de transição. Isso é um trabalho de consultoria temporária. Estamos preparados para pagar taxas de consultoria de emergência. Taxas de consultoria de emergência para consertar problemas criados ao me demitir no meio de operações ativas. Não estou disponível para trabalho de consultoria, eu disse. Estou explorando outras oportunidades. Outras oportunidades? Sim. A expertise operacional torna-se altamente procurada quando de repente fica disponível. O que eu não mencionei foi que meu telefone estava tocando desde as 6 da manhã, com ligações de concorrentes da Titan, todos os quais tinham ouvido pelos canais da indústria que eu não estava mais na empresa. A manufatura automotiva no Brasil é uma comunidade pequena, e as notícias viajam rápido quando alguém com meu histórico fica disponível. Vitória, precisamos discutir essa situação. Você pode vir aqui esta manhã? Não acho que isso seria apropriado. Marcos Campos está totalmente preparado para lidar com desafios operacionais. De acordo com a conversa de ontem, a situação tornou-se mais complexa do que o previsto. Mais complexa do que o previsto. Tradução. Tudo estava desmoronando sem a pessoa que realmente entendia como funcionava. Tenho certeza que o Marcos vai descobrir. Ele traz uma perspectiva nova para os desafios operacionais. Lembre-se, Vitória, estamos dispostos a discutir a reintegração com termos melhorados. Reintegração após me demitir às 10h05 da manhã por eficiência administrativa. Daniel, agradeço a oferta, mas não estou interessada em retornar a uma posição que pode ser eliminada com 3 minutos de aviso prévio por conveniência administrativa. O que seria necessário? Olhei pela janela da minha cozinha para o trânsito da manhã, pensando nos 11 anos que passei construindo sistemas operacionais que Daniel Alencar acabara de descobrir que não podia funcionar sem. Seria necessária uma máquina do tempo, Daniel. Você não pode eliminar o conhecimento institucional e depois esperar alugá-lo de volta quando perceber que precisa dele. Quando desliguei, senti algo que não experimentava desde que deixei a gerência corporativa. Controle total sobre meu futuro profissional. Eles me demitiram para enxugar as operações e agora estavam aprendendo que algumas operações não podem ser enxugadas sem a expertise que as faz funcionar. A educação foi cara, mas exatamente o que eles pagaram. Já notou como operações enxutas geralmente significa apenas operações sem as pessoas que as entendem? Se você está gostando desta lição de causa e efeito, deixe um comentário sobre suas próprias experiências com decisões de gestão que priorizaram a conveniência sobre a competência. O colapso completo das operações da Titan Indústria levou exatamente 18 horas e 43 minutos. Assisti tudo se desenrolar da minha cafeteria favorita no centro, deliberadamente ficando visível, enquanto 3 instalações de produção, valendo 25 bilhões de reais, aprendiam o que acontece quando a expertise operacional é eliminada por eficiência administrativa. O primeiro dominó caiu às 9h47 da manhã, quando a linha de montagem principal da planta de São Bernardo parou devido ao que Marcos Campos descreveu mais tarde como problemas inesperados de coordenação de equipamentos. Em termos operacionais, isso significava que Marcos não tinha compreendido a delicada sequência de tempo que desenvolvi para coordenar 3 entregas diferentes de fornecedores com 2 estações de montagem e um ponto de verificação de qualidade. Quando a entrega do fornecedor chegou 30 minutos mais cedo, Marcos aprovou o descarregamento imediato sem perceber que os componentes do fornecedor B precisavam ser posicionados primeiro para manter o fluxo de montagem adequado. O resultado foi um gargalo logístico que travou toda a linha de produção e acionou paradas automáticas de segurança quando os trabalhadores não conseguiam acessar as áreas de preparação corretas. O que deveria ter sido uma simples coordenação de fornecedores tornou-se uma paralisação de 4 horas, atrasando a entrega da Honda em 6 horas e custando aproximadamente R$7 milhão em metas de produção perdidas. Soube disso não por telefonemas em pânico, mas por mensagens no LinkedIn de ex-colegas expressando choque de que falhas de comunicação estivessem acontecendo tão cedo após minha saída.
O segundo dominó caiu às 14h15, quando o sistema de controle de qualidade da planta de Betim sinalizou componentes defeituosos que deveriam ter sido pegos durante a inspeção de entrada. O problema não era com os componentes em si, mas com a decisão de Marcos de pular o protocolo de teste especializado que eu havia desenvolvido para este fornecedor. A metalúrgica Santos tinha um histórico de embalagens sensíveis à temperatura, que exigiam procedimentos de manuseio precisos. Eu tinha aprendido isso ao longo de 3 anos, trabalhando com a equipe de logística deles, e criado protocolos de teste que detectavam problemas antes que chegassem à montagem. Marcos aparentemente considerou esses protocolos desnecessariamente complexos e instruiu a equipe de Betim a usar procedimentos de teste padrão. O resultado foram 47 componentes defeituosos, passando pela inspeção inicial, contaminando um lote de produção inteiro no valor de R$ 6 milhões. Aqui está algo que a faculdade de administração não te ensina. Conhecimento institucional não é apenas documentação. É entender por que a documentação existe. Se você está gostando de ver essa lição se desenrolar em tempo real, aperte o botão de inscrição, porque estamos prestes a ver o que acontece quando 3 fábricas perdem a coordenação simultaneamente. Às 16h30, a planta de Curitiba estava experimentando o que os profissionais da indústria chamam de falha em cascata. Marcos tentou compensar os atrasos de São Bernardo e Betim, acelerando o cronograma de produção de Curitiba, sem perceber que as operações de lá eram especificamente calibradas para apoiar as outras 2 instalações. Curitiba não fabricava apenas componentes, produzia subconjuntos especializados exigidos tanto por São Bernardo quanto por Betim. Quando Marcos ordenou que Curitiba priorizasse suas próprias entregas em vez de apoiar as outras plantas, ele, sem saber, cortou a coordenação que mantinha todas as 3 instalações sincronizadas. O resultado foi Curitiba produzindo componentes que São Bernardo e Betim não podiam usar, enquanto São Bernardo e Betim esperavam por componentes que Curitiba não estava produzindo. Às 18h, todas as 3 plantas estavam operando com menos de 30% da capacidade, com cronogramas de produção desalinhados com os compromissos de entrega. Soube da extensão total da crise por uma fonte inesperada, minha ex-assistente, Juliana Vaz, que ligou para meu telefone pessoal às 18h47. Vitória, eu provavelmente não deveria estar te ligando, mas a situação aqui está completamente insana. O Marcos está em reuniões de emergência o dia todo e ninguém sabe como consertar o que está acontecendo. O que exatamente está acontecendo? Perguntei. As 3 fábricas estão basicamente paradas. São Bernardo não consegue terminar o pedido da Honda. Betim descartou um lote de produção inteiro e Curitiba está fazendo peças que ninguém precisa. Os gerentes de fábrica estão pedindo orientação, mas o Marcos continua dizendo que precisa de tempo para avaliar o cenário operacional. Avaliar o cenário operacional. Enquanto 25 bilhões de reais em infraestrutura de produção ficavam ociosos, porque a pessoa que realmente entendia o cenário havia sido eliminada por eficiência administrativa. Alguém contatou os clientes sobre os atrasos na entrega? Essa é a pior parte. O Marcos diz que devemos esperar até amanhã para ver se a situação melhora antes de notificar os clientes. Mas, Vitória, estamos falando da Honda, Fiat e GM. Essas não são empresas que toleram atrasos surpresa. Não, elas não eram. As montadoras operam em cronogramas de entrega just-in-time, com tolerância zero para falhas de fornecedores. Perder compromissos de entrega não custava apenas dinheiro. Danificava relacionamentos que levaram anos para serem construídos. Juliana, agradeço por ligar, mas não estou em posição de fornecer orientação mais. Eu sei. É só que todos estão perguntando o que você faria nessa situação. O que eu faria era exatamente o que vinha fazendo há 11 anos. Coordenar entre as plantas, comunicar com fornecedores, gerenciar expectativas dos clientes e manter o ritmo operacional que mantinha tudo sincronizado. Mas Daniel Alencar decidiu que essa coordenação era cara demais para manter. Juliana, a situação se resolverá de uma maneira ou de outra. O Marcos tem a autoridade e a responsabilidade de tomar decisões operacionais agora. Mas e se ele não conseguir consertar? Essa era a pergunta que Daniel Alencar deveria ter feito
antes de eliminar a pessoa que realmente sabia como prevenir esses problemas. Na manhã de quinta-feira, a reação da indústria começou a aparecer nas publicações comerciais. Titan Indústria enfrenta interrupções de produção em múltiplas plantas, saiu no boletim semanal da cadeia de suprimentos automotiva, seguido por análises na Manufatura Hoje e na Indústria S.A. Os artigos eram diplomaticamente redigidos, mas a mensagem era clara. A Titan estava experimentando falhas operacionais que afetavam grandes clientes automotivos e levantavam sérias questões sobre sua capacidade de manter compromissos de entrega. Na tarde de sexta-feira, o impacto financeiro tornou-se visível. As ações da Titan caíram 12% devido a preocupações dos investidores sobre a confiabilidade da produção, enquanto as ações dos concorrentes subiram com a especulação de que os problemas da Titan levariam negócios para outros lugares. Mas o golpe de misericórdia veio dos próprios clientes. A Honda emitiu um aviso formal de revisão de contrato, citando preocupações de confiabilidade nas operações do fornecedor. A Fiat implementou um planejamento de contingência de emergência para obter componentes críticos de fornecedores alternativos, e o departamento de compras da GM enviou o que equivalia a uma carta de advertência, enfatizando a importância da adesão ao cronograma de entrega. Em 4 dias, Marcos Campos conseguiu danificar relacionamentos que levaram 11 anos para serem construídos. Sabe o que é louco sobre expertise operacional? Quando ela está lá, tudo parece fácil. Quando não está, tudo parece impossível. Se você já viu alguém inexperiente tentar gerenciar sistemas complexos, deixe um comentário contando como isso acabou. A ligação que eu esperava veio na sexta-feira à noite, não de Daniel Alencar desta vez, mas do Conselho de Administração da Titan, representado pela presidente Catarina Moraes. Senhora Ribeiro, estou ligando para discutir um potencial contrato de consultoria que ajudaria a Titan a resolver alguns desafios operacionais que estamos experimentando. Contrato de consultoria. O corporativez para, por favor, conserte o desastre que criamos ao te demitir. Que tipo de desafios vocês estão experimentando? Questões de coordenação, multi-instalações, afetando a eficiência da produção e os cronogramas de entrega aos clientes. O Conselho acredita que sua expertise poderia ajudar a resolver essas complicações. 4 dias de falhas de produção que custaram milhões em receita perdida e relacionamentos danificados com grandes montadoras. Senhora Moraes, o que especificamente a Titan está procurando neste acordo de consultoria? Avaliação operacional imediata e recomendações para estabilizar a produção em todas as 3 instalações. Estamos preparados para oferecer taxas de consultoria premium por serviço acelerado. Taxas premium para consertar problemas que não existiriam se não tivessem eliminado a pessoa que realmente os prevenia. Agradeço a oferta, mas não estou disponível para trabalho de consultoria. Não está disponível, senhora Ribeiro. Estamos falando de uma compensação significativa para ajudar a resolver uma situação temporária. Não estou disponível porque aceitei uma posição em outro lugar. A Meridional Sistemas me ofereceu um cargo como VP de operações com responsabilidade pela construção de sua nova divisão de suprimentos automotivos. O silêncio do outro lado me disse tudo. A Meridional Industrial era a maior concorrente da Titan, e eles tinham acabado de contratar a pessoa que entendia as vulnerabilidades operacionais da Titan melhor do que ninguém. Sawyer Ribeiro, certamente podemos discutir termos competitivos com qualquer outra oferta. Senhora Moraes, há 4 dias, a Titan me demitiu às 10h05 da manhã por eficiência administrativa. Hoje, vocês estão oferecendo taxas premium para consertar os problemas que essa decisão criou. O que mudou não foi minha disponibilidade. Foi o entendimento de vocês sobre o quanto a expertise operacional realmente vale. O que seria necessário para trazê-la de volta? Olhei pela janela do meu apartamento para o horizonte de São Paulo, pensando nos 11 anos que passei construindo sistemas que Daniel Alencar destruiu em um único telefonema à meia-noite. Seria necessária uma liderança competente que entenda a diferença entre cortar custos e cortar capacidades. A Meridional ofereceu isso. A Titan, aparentemente, não. O capítulo final do colapso operacional da Titan se desenrolou no mês seguinte.
Incapazes de restaurar a coordenação entre suas 3 plantas, eles foram forçados a trazer equipes de consultoria de emergência a custos que excediam meu salário anual em 2 semanas. Os consultores eram competentes, mas temporários. Cada solução que implementavam exigia manutenção e otimização contínuas que a Titan não tinha mais a expertise interna para fornecer. Enquanto isso, a Meridional Sistemas estava construindo exatamente o tipo de operação que eu sempre imaginei: coordenação adequada entre instalações, relacionamentos abrangentes com fornecedores e uma liderança que entendia que a excelência operacional exigia investimento contínuo nas pessoas que a criaram. 6 meses depois, a Meridional ganhou o contrato para fornecer a nova linha de veículos elétricos da Honda, um acordo de R$ 11 bilhões que a Titan era a favorita para ganhar antes que sua confiabilidade operacional fosse questionada. Recebi um contato final da Titan 9 meses após minha demissão. Daniel Alencar, ligando de onde parecia ser um escritório muito menor, solicitando uma reunião para discutir lições aprendidas e potencial colaboração futura. Recusei educadamente. Algumas lições são caras demais para serem ensinadas 2 vezes. Às vezes, a educação empresarial mais cara vem de aprender a diferença entre ter operações e entender operações. Daniel me ensinou que a expertise não pode ser eliminada e depois alugada de volta quando conveniente. A Meridional me ensinou que a liderança certa reconhece o conhecimento operacional como vantagem estratégica em vez de despesa administrativa. Se você chegou até aqui, claramente entende que a verdadeira gestão de operações não é sobre cortar custos, é sobre criar valor através da coordenação, expertise e conhecimento institucional. Deixe um comentário se você já viu a liderança confundir eficiência com eliminação. E clique em inscrever-se se você acredita que a expertise deve ser valorizada antes de sair pela porta. Eles me demitiram para enxugar as operações. Em vez disso, aprenderam que algumas operações exigem a expertise para entendê-las, e alguma expertise não pode ser substituída por boas intenções e perspectivas novas. A educação custou a eles 25 bilhões de reais em capacidade operacional, mas não teve preço para todos que aprenderam que cortar a expertise operacional não otimiza nada. Apenas garante que outra pessoa lucrará com as oportunidades que você não consegue mais gerenciar. A vingança final veio 2 anos depois, quando a Titan Indústria foi adquirida por um conglomerado chinês por 60% abaixo da avaliação máxima. Analistas da indústria citaram especificamente a instabilidade operacional e a perda de conhecimento institucional como fatores-chave que enfraqueceram a posição de mercado da empresa. O anúncio da aquisição incluiu um detalhe revelador. A primeira prioridade do novo proprietário era reconstruir a expertise operacional e os relacionamentos com fornecedores comprometidos durante as recentes transições organizacionais. Enquanto isso, a Meridional Sistemas, sob minha liderança, havia se tornado a fornecedora automotiva dominante na região industrial. Nossas 3 novas instalações estavam gerando quase 40 bilhões de reais em receita anual, e havíamos ganhado contratos de todas as grandes montadoras que a Titan havia perdido. Em 18 meses, escolas de negócios como a FGV e o INSPER estavam ensinando esse estudo de caso, a demissão da meia-noite, como a expertise operacional se tornou. Vantagem competitiva tornou-se leitura obrigatória em vários programas de MBA focados em gestão de manufatura. Daniel Alencar nunca se recuperou profissionalmente. Após a aquisição da Titan, ele passou 2 anos em consultoria antes de assumir um cargo significativamente reduzido em uma empresa de manufatura de médio porte. Colegas da indústria me disseram mais tarde que ele ficou obcecado com documentação operacional e retenção de conhecimento. Lições aprendidas tarde demais. Guardei uma lembrança dos meus anos na Titan. O último relatório trimestral mostrando números recordes de eficiência operacional, não como um troféu, mas como um lembrete de que a expertise não é despesa. É a fundação da qual tudo o mais depende.